Fala, meus amigos do sétimo ano. Nós estamos aqui mais uma vez, né, para continuar o nosso conteúdo. Ok, agora nós vamos trabalhar o capítulo 4 do livro, né, que é a continuação do capítulo anterior, né, características naturais do clima do Brasil, né, clima e vegetação. Na aula passada nós falamos um pouco sobre a hidrografia e sobre o relevo, né? Nós agora vamos falar sobre clima e vegetação, né? De uma forma bem objetiva, né? Vamos lá. Então aí, ó, título nossa aula, características naturais do Brasil, clima e vegetação, né? E esse pequeno textozinho diz assim mesmo: a diversidade das paisagens naturais brasileiras está relacionada à interação de vários fatores, entre eles pode destacar a forma como o clima e a vegetação se distribuem no território brasileiro e como esses elementos interagem entre si, né? Como a gente vai falar de clima e vegetação, existem vários fatores, existe condicionantes para que o clima ele varie, né? Ele se modifique no território brasileiro, né? E aí você vai ter a latitude, você vai ter massas de ar, né? Enfim, você vai ter uma infinidade de elementos, de fatores que vão contribuir, né, para essa variação, tanto do clima quanto da vegetação, né? Quais são esses fatores? Aí, ó, fatores climáticos, né? É o relevo, latitude, proximidade do mar e massas de ar. Bom, logicamente existem mais. No entanto, nós vamos frisar nesses quatro porque eles são, vamos dizer assim, que influenciam mais tanto a vegetação quanto o clima, né? Massas de ar, né? Massas de ar que agem sobre o território brasileiro. Vejam, vocês têm essa figurinha aí, deixa eu só falar, é na página de número 51, tá? As massas de ar que atuam sobre o Brasil, ou no inverno ou no verão, né? Vocês podem ver aí, ó. Ah, aqui, as que atuam durante o verão, né? Tem a Equatorial Atlântica, MEA, né? Tem a Tropical Continental, que é MTC, Tropical Atlântica, MTA, né? Equatorial Continental, que é MSC, né? São essas quatro que atuam no verão. E no inverno? No inverno nós temos outras quatro: Equatorial Atlântica, MEA, Polar Atlântica, MPA, né? Tropical Atlântica, MTA, e a Equatorial Continental, MSC, né? Elas atuam durante o inverno, essas últimas que eu falei, certo? Bom, cada uma massa de ar dessa, ela vai de forma direta contribuir para a questão do clima, da vegetação, por onde elas estarão atuando, né? Aqui tem algumas características de cada uma. Eu vou aqui na página número 52, vocês podem ler aí, tem um quadro bacana. Características das massas de ar que atuam no Brasil. Aqui eu vou destacar apenas uma, que é a massa equatorial continental, MS. Por quê? Por que eu vou dar destaque para ela? Porque ela atua sobre a nossa região, tá ok? Ah, são as características dela, né? Massa de ar quente formada no interior da Amazônia. Apesar de ser continental, é muito úmida, né? Devido à intensa evaporação causada pela radiação solar sobre a vegetação densa e úmida da floresta, né? Como vocês sabem, a nossa floresta é extremamente úmida. Nosso clima ele é úmido, né? Então, por conta da incidência solar
extremamente intensa na nossa região e por conta dessa umidade, há uma grande evaporação, né? Então, por isso que o clima aqui ele é assim, quente, né? Quais são as consequências dessa massa de ar? Durante todo o ano, é responsável pelo forte calor e pelas chuvas no norte e noroeste do Brasil. Durante o verão, atua no centro, sudeste, até em algumas partes do sul do Brasil, tá bom? Como vocês podem ver ali, na nossa imagenzinha aí, essa massa equatorial continental, né? Deixa eu ver se é vermelha, porque aqui parece vermelha. É vermelha, né? Onde ela atua ali, ó. Como vocês podem ver, ela não é exclusiva aqui da nossa região. Ela vai atuar também ali no centro, sudeste e algumas vezes chega até ao sul do Brasil, tá ok? Então aí vocês estão vendo, aqui nesse quadro vocês vão ter todas as massas de ar que estão aí, né? E vocês vão ver cada uma e as suas características e as consequências que elas causam no clima e na vegetação, né? Olha, outros fatores que vão contribuir. Eu vou só afastar para cá o rostinho do prof. Pronto. Né? Que é a latitude, altitude, relevo e proximidade com o mar. Vejam só, meus queridos, latitude, o que é latitude? Nada mais é do que a distância em graus, né, de uma determinada região à linha do Equador. Como vocês sabem, a linha do Equador, ela divide o nosso planeta, né, hemisfério norte e hemisfério sul. Então ela está bem no meio. Então a latitude é essa distância de algum ponto em relação à linha do Equador, de algum ponto em relação à linha do Equador, tá bom? Então a latitude ela vai influenciar na formação da vegetação e do clima? Lógico que vai, né? Como vocês podem perceber, quanto mais a latitude for próxima à linha do Equador, o clima vai ser um pouco mais quente, né? Mais tropical, equatorial, né? Como nossa região. No entanto, quando essa latitude você for baixando mais para o sul, o clima ele vai modificando, né? Você vai chegar, por exemplo, ali na região sul do Brasil, bem distante da linha do Equador, o clima é completamente outro, a vegetação é completamente diferente da nossa, né? Então, assim, no Brasil, as latitudes próximas à linha do Equador recebem os raios solares perpendicularmente à superfície terrestre. Como são aquecidas e com mais intensidade, essas áreas tendem a apresentar temperaturas mais elevadas. Isso que eu acabei de falar, né? A linha do Equador, ela recebe os raios solares em perpendicular, assim, ó, direto. Direto. Os raios solares, eles aquecem o planeta de forma mais intensa na linha do Equador, né? No entanto, quando você vai mais para o sul ou mais para o norte, enfim, quanto mais você se distancia da linha do Equador, esse clima ele tende a ser mais ameno, porque os raios solares já não vão incidir sobre a Terra de forma perpendicular. Quanto mais você se afasta da linha do Equador, mais os raios vão chegar com ângulo mais angulado, né? Não mais perpendicular. Isso faz com que os raios solares eles não aqueçam tanto a Terra quanto de forma mais incisiva na linha do Equador, por exemplo, né? Olha, nas latitudes ao sul dos trópicos de Capricórnio, os raios solares incidem sobre a superfície terrestre com mais inclinação. É isso que eu acabei de falar. O que resulta em temperaturas médias menos elevadas, né? Olha, quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. Que é isso que eu estou falando? Estou falando agora da altitude de relevo. Quanto maior for o relevo, isso vocês sabem. Montanhas, né? Montanhas. O pico da montanha sempre vai ser mais frio do que sua base, né? Então, primeiro motivo, pela altitude e também pela diferença do ar, né? O ar fica mais rarefeito. O ar rarefeito, ele ele absorve menos, né?
a absorção do calor se dá de forma menor no ar rarefeito. Então, se não tem muito calor, se não é absorvido pelo ar, então vai esfriar mais. Em compensação, ah, quanto menor a altitude, o ar ele é mais abundante, ele não é tão rarefeito assim, então ele absorve mais o calor, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Duas cidades lá no Rio Grande do Sul, né? A cidade de Gramado, quem nunca escutou falar da cidade de Gramado, né? E a cidade de Lajeado, todas as duas cidades ali no Rio Grande do Sul. As duas cidades elas têm a mesma latitude, o que significa dizer a distância delas para a linha do Equador é a mesma, né? No entanto, as duas cidades possuem climas bem diferentes, bem diferenciados. Primeiro, porque Gramado está na Serra Gaúcha, está nos altos, né? Enquanto que Lajeado está mais baixa, é uma cidade mais baixa, que está mais a nível do mar, né? Então, consequentemente, Gramado se tornou uma cidade extremamente fria por causa justamente dessa altitude, né? Regiões próximas ao nível do mar, justamente Lajeado. Lajeado é uma cidade a nível do mar. Gramado é mais acima. Então, essa diferença, né? Uma cidade aqui, nível do mar, outra cidade na Serra Gaúcha. Então, tipo assim, a distância delas para a linha do Equador é a mesma. Então, a latitude é a mesma. No entanto, essa diferença de altitude faz com que Gramado se torne uma cidade extremamente fria, dependendo da época do ano. A temperatura lá ela não varia tanto, a temperatura lá é um pouco mais fria, né? A proximidade do mar. Vocês sabem que a maior parte das cidades brasileiras elas são localizadas no litoral do Brasil por conta de todo o processo histórico de ocupação do território, né, de produção do espaço. O brasileiro ele mora até hoje, mais de 80% da população brasileira mora no litoral, né? Então, o clima que vai predominar é tropical, logicamente. No entanto, eu quero destacar para vocês um problema, que são as ilhas de calor. Ilhas de calor é um problema ambiental causado pelas construções das grandes cidades, né? Quando se constrói muito prédio, muitos edifícios, logicamente a cidade ela se torna mais quente, a circulação de ar ela não se dá de forma é impedida, na verdade, a circulação de ar com a construção de prédios, e por isso os centros começam a criar bolhas de calor, né? Porque o ar não está circulando, não está resfriando, né? E tira a cobertura vegetal e aí vai, tá bom? Então as ilhas de calor é um problema ambiental, principalmente dos grandes centros urbanos, né?